paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Confradesp em Revista. Estamos aqui, direto do setor de comunicação da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo, e este conteúdo é gerado para a nossa Confradesp. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores e também louvamos a Deus por sua vida, você que nos acompanha a partir de agora nesse bate-papo. Bom, toda terça-feira, 9 da manhã, você acompanha aqui através do canal da Confradesp no YouTube e também pode nos ouvir em São Paulo pela rádio ADFM 88.7 ou ainda pelo nosso aplicativo, pela internet, de onde você estiver. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Gente, para começar esse bate-papo aqui, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e receber com alegria este pastor que é muito querido aqui em São Paulo e também no sul de Minas, onde ele é pastor presidente ali na Assembleia de Deus em Pouso Alegre. Vou receber com satisfação o pastor Rafael Atanásio Pereira, conhecido como pastor Rafael Pereira, este jovem pastor de apenas 40 anos que gosta de tomar um cafezinho mineiro. Pastor Rafael, seja bem-vindo, paz do Senhor Jesus. Meu amigo, evangelíssimo Márcio Melo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e que bom estar aqui nessa tarde. Espero ser útil dentro de tudo que você falar. Você falou da água, vamos ver se essa água é boa mesmo para falar tudo que nós temos para conversar hoje aqui, né? Muito obrigado aí a todos que estão assistindo e acompanhando esse momento especial do Confradesp em Revista. Muito bem, eu brinquei com o nosso pastor aqui um pouquinho antes de começar o programa, que essa água que a gente serve aqui é uma água que faz os pastores contarem as suas histórias, né? Embora o pastor Rafael ele é bom de papo, ele é bom de contar história, porque ele é um pregador da palavra de Deus e é uma pessoa muito agradável, né? Quem o conhece sempre o encontra de sorriso no rosto, disposto a conversar e disposto a compartilhar aquilo que Deus colocou no seu coração também. Pastor Rafael, me tira uma dúvida aqui. Eu soube que há pouco tempo atrás, parece que o senhor passou aí um momento difícil, né? Teve um probleminha de saúde. Hoje, o senhor está bem? Tem muita gente orando por você, né? Muito bem. Aconteceu no final do ano retrasado, estava em Cascavel pregando numa escola bíblica e ali eu tive um infarto. Mas graças a Deus agora, acompanhamento médico, tudo certinho. Saúde está zero. E o pastor ainda testou nós no dia, né? O pastor Zé Wellington. 15 dias depois que eu saí do hospital, eu ainda estava convalescendo. Cheguei aqui, eu falei, eu vou escondido, vou ficar quietinho lá só pelo menos para acompanhar a reunião dele. Ele fez, meu filho, você tá melhor? Eu disse, estou melhor. Ele disse, então já aproveita e já dá uma palavra para nós então na reunião agora à tarde. E aí testou o coração e estava bom já agora. Graças a Deus, né, pastor? Muito bom. Eu falei que o senhor tem 40 anos, o senhor é pai do João, de 4 aninhos, da Alice, que tem 9 anos, casado com a Fernanda. Lembro o dia desses atrás do senhor com um bebezinho aqui no colo, agradecendo a Deus. Como é que está sendo cuidar dessa família e pastoreando uma igreja tão especial ali em Pouso Alegre? Pouso Alegre fica pertinho aqui de São Paulo, né, pastor? Pouso Alegre fica mais ou menos 2 horas daqui até lá, né? Dá 180 quilômetros até Pouso Alegre. Pouso Alegre fica próximo aqui de São Paulo, da divisa, né? E nós estamos lá, rapaz, faz um tempo já. Estou aproveitando agora que as crianças ainda estão pequenas para poder curtir bastante elas, né? Porque depois cresce, a gente não tem mais muito contato. Eu falo porque não como pai, mas falo como filho, né? Vai tendo outros desafios na vida e acaba ficando um pouco mais distante dos pais. E eu tô aproveitando essa fase em tudo que eu vou, aonde eu vou, o que eu faço, eles estão sempre me acompanhando. É um privilégio ter eles comigo sempre, né? É um privilégio até entender, né, o papel do pai, o papel do pastor, porque o pastor não tem horário de trabalho, né, está sempre ocupado, sempre tem tarefas a desenvolver e cuidar dessa bênção que Deus te deu, que é a sua família, acho que é muito importante, né, pastor? Aliás, me fala um pouquinho sobre a sua infância. Eu queria que o senhor pudesse aqui, resumidamente, me contar de onde o senhor veio. O senhor tem sotaque de mineiro, não sei se contagiou lá em Pouso Alegre, mas parece que o senhor nasceu em São Paulo, né? Nasci em Serra Negra, São Paulo. Meus pais são todos paranaenses, minha mãe, meu pai, o pastor João Pereira, a irmã Nice são paranaenses. Só que vieram para São Paulo para trabalhar na panha de café. Ali eles se conheceram, os dois eram do Paraná, mas se conheceram no estado de São Paulo, Serra Negra. E aí nós crescemos já num lar cristão. Eu já cresci, meu pai, com 5 para 6 anos, meu pai foi enviado ao campo missionário pelo pastor Marinés Soares da Silva, acompanhando o pastor Aloysio, né, que hoje está ali em Hortolândia, pastoreando a igreja em Hortolândia.
E eu cresci, a minha infância inteira foi dentro da igreja. Com 7 anos de idade, meu pai já pedia para mim, para eu dirigir o culto. Não tinha, era uma igreja missionária, então não tinha membros ainda. Tinha acho que 3 ou 4 pessoas que congregavam ali, a maioria novas convertidas. Ou tinha o diácono irmão Joaquim, que era músico, só que ele às vezes chegava atrasado por conta do trabalho. E meu pai precisava ir para a reunião de obreiro em Campinas, na Vila Industrial. Aí ele pedia para eu começar o culto quando ele ia. E ali foi pegando um amor pela obra de Deus. Desde criança eu acompanhava meu pai em reunião de obreiro. Todas as reuniões de obreiro só podia entrar homem e obreiro. Mas o meu pai dava um jeito sempre de colocar eu perto dele para eu ficar sentadinho junto com ele. E cresci me apaixonando pela obra de Deus, pela igreja, pelo trabalho missionário. E isso aconteceu em 92. Nós fomos para Ouro Fino, depois meu pai foi para Inconfidentes, ficamos 3 anos ali em Inconfidentes. A infância foi complicada demais, porque nós éramos filhos de missionário. Eu falava isso até ontem na igreja ali em Pouso Alegre. Como filho de missionário, tivemos que aprender muita coisa. Um exemplo, eu não tomo café da manhã até hoje, não tenho costume de tomar café da manhã. Por quê? Porque o meu pai fazia de tudo para que a gente dormisse até um pouquinho mais tarde, para fazer só o almoço. E aí a gente ia para a escola e fazia a refeição na escola para não precisar gastar, porque nós não tínhamos condições de fazer 3 alimentações no dia. Então eram 2 alimentações. E aí a vida de missionário é um pouco diferente, né? Tem os momentos de alegria para nós, como era criança, tudo era bom, mas roupa era sempre doada, vinha aqueles sacos de roupa e a gente selecionava, garimpava o que dava para usar, o que não dava. E ali o meu pé, às vezes ele era grande, às vezes ele era pequeno, dependia do tamanho do sapato que a gente ganhava. Depende, né, pastor? Não tinha o que chute, aquela conga, era o tamanho que tinha. E isso, de certa forma, ajuda a moldar o caráter desde a infância para entender o cuidado de Deus e a dependência de Deus sobre a vida ministerial também, né? Sim, sim. E nós vivemos tudo isso. Na infância foi um pouco complicado. Eu brincava, hoje a gente ri, mas na época foi um pouco traumático, né? Nós não tínhamos condições de comprar um lanche. Não tinha condições. Meu pai ganhava meio salário mínimo na época. Daí tinha acabado de ser o plano real, né? Então um salário mínimo era R$100. Meio salário mínimo era R$50. Então nós não tínhamos condições. E minha mãe e meu pai me prometeu que se eu passasse de série, eles iam dar um lanche para nós. Então, eu passei da 2ª série para a 3ª série. Eles me deram o lanche. Só que o lanche que eles me deram foi repartido em 4 pessoas, que era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Só que a minha mãe não partia em 4 partes iguais. Ela pegava e dava pra gente... Dá aquela abocanhada. Só que ela colocava o dedão dela, travava pra não passar. Dá um limite ali. Até hoje... Você não mordiu o dedo dela não, sem querer? Tentei umas vezes, até hoje eu não consegui esquecer do dedo dela, segurando e travando o lanche, né? E a infância foi assim, ao mesmo momento que a gente estava apaixonado pela obra de Deus, meu pai me ensinou a ter esse amor pela obra de Deus. Então, com 7 anos eu já tinha aprendido a tocar guitarra, contrabaixo, bateria, porque não tinha músico na igreja. E nos cultos ao ar livre, eu acompanhava meu pai. Tinha um bairro, né? Ainda tem esse bairro lá, o bairro dos Roma, em Confidentes, que era 12 quilômetros de casa, um morro. E meu pai ia com a caixa e eu ia com a guitarra, andando a pé. Nós não tínhamos carro, a gente ia durante a tarde, fazia o culto ao ar livre à tarde e voltava à noite para o culto. E eu fui aprendendo desde criança esse ritmo dentro da casa de Deus e também esses momentos de luta e de dificuldade nunca pesou na minha mente, no meu coração como algo ruim. Naquela época a gente levava, como era criança, então tudo era alegria, tudo era festa. De certa forma, vai do jeito que o pai e a mãe enfrentam também, né, pastor? Como a história chega para quem é pequeno, para criança, né? Seus pais entendiam isso como desafios a serem enfrentados e não ficavam ali se lamentando por essas restrições, não, né? Nunca ouvi o meu pai reclamando do pastor, reclamando do ministério, da igreja, perto de mim não. Hoje, agora adulto, eu pastor, ele também é o pastor vice-presidente da igreja onde nós estamos lá. Hoje ele está comigo ali. Ali algumas coisas ele conta hoje, mas naquela época ele e minha mãe me protegia a Raquel muito desse tipo de informação. Então a gente vivia aquilo intensamente como obra de Deus
na seriedade. Meu pai, até os meus 25 anos, que eu tinha bastante contato com ele, no sentido do dia a dia, quando ele falava da igreja, ele falava a Santa Assembleia de Deus, o Santo Ministério. Então, ele me ensinou essa visão e esse entendimento sobre a obra de Deus e a visão ministerial. Muito bem. O senhor acha que se fosse de outra forma, se seu pai tivesse talvez um olhar um pouco menos cuidadoso com questões assim da vida, né? Lutas, a gente às vezes reclama, isso faz parte do ser humano mesmo. Mas se ele não tivesse esse cuidado com o senhor ali, o senhor acha que o senhor seria pastor hoje? Não, não seria não. Até porque na minha adolescência, quando eu comecei a recapitular tudo que nós vivemos na infância, teve um momento a gente não ter o que comer em casa, vivemos grandes milagres de pessoas chegarem, doar cesta básica, num dia que a gente não tinha nada, no Natal de 94, nós não tínhamos nada para comer em casa, nada, já tinha passado da hora do almoço, nós ainda não tinha almoçado porque não tinha comida em casa. E eu lembro, meu pai estava num canto, minha mãe estava no sofá num outro canto, triste, e aí eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, nós não vamos almoçar, disse: pergunta pro teu pai. Aí fui no meu pai: pai, nós não vamos almoçar, disse: pergunta pra tua mãe. Aí quando fomos conversar, ele falou: olha, vê com a tua mãe. Ela falou: não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. E aí o meu pai entrou debaixo da cama, foi uma cena que marcou minha infância, ele entrou debaixo da cama, ficou quieto lá, e ali ele fez um hino, que eu brinco com ele, que até hoje ele não sabe o hino, mas eu sei, né? Aí cantamos o hino e tal, ele escreveu aquele hino, e ele continuou debaixo da cama. Quando ele saiu debaixo da cama, ele falou para minha mãe: faz comida. Eu disse: mas não tem o que fazer. Ele continuou lá, ele ainda brincou comigo, e falou: se alguém perguntar, fala que eu não tô em casa. Aí chegou alguém, bateu na porta, perguntando se meu pai estava em casa. Eu falei que ele estava. Você está lá debaixo da cama. Meu pai já saiu bravo, mais bravo. Foi lá, abriu a porta, era o Luiz. Hoje ele é crente, mora lá em Minas também. Mas na época o Luiz, ele dizia que ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas ele chegou lá e falou: olha, pastor João, não sei, rapaz, mas eu tô aqui, eu na empresa lá, eu ganho uma cesta e eu não tenho o que fazer com essa cesta. Doa aí para um dos seus fiéis aí, vê o que você faz. Fiquei com vergonha de entregar aqui, vocês pensar alguma coisa. Eu só quero deixar porque eu não tenho utilidade nenhuma para mim lá em casa. Aí deixou a cesta. Na hora que deixou a cesta, era a providência de Deus para nós naquele dia. E ainda teve muitos detalhes aí, né? Que a minha mãe, ela falou assim, que era Natal e a vizinha embaixo estava fazendo churrasco. E nós lá em cima não tinha nada para comer. Ela falou: hoje eu só almoço se tiver macarronada e bife acebolado. Aí, quando ele entregou a cesta, eu olhei, eu tinha 8 anos, eu olhei a cesta e eu vi que tinha aquela latinha de massa tomate do Elefante e tinha um maço de macarrão. Aí eu pensei, eu falei: agora o meu pai mostrou que Deus é na vida dele mesmo, né? Aí na hora que o Luiz saiu, a minha mãe fez assim: mas ainda falta o bife acebolado. Aí, enquanto a minha mãe falava, o Luiz voltou com o carro, bateu na porta e disse assim: ô pastor, eu nem reparei na cesta, então não sei se está faltando algum produto na cesta ou não, mas se estiver faltando, eu vou deixar um dinheiro aqui, o senhor compra e completa a cesta aí pro pessoal aí. Aí me deu R$50, eu fui no mercadinho, comprei 1 quilo de carne, comprei cebola e comprei 2 canudinhos de doce de leite para me Raquel escondido. Com o troco. Muito bem. Então, são experiências que marcam, né? Mas ele, do meu pai murmurar, reclamar, nunca vi ele murmurando e reclamando. E hoje, quando eu comparo a minha infância com de outras crianças que eu vejo que hoje se desviam na adolescência, que se desviam na juventude, e vai ver o histórico dos pais, é cruel, né? Porque às vezes no banco de trás tá o filho, a filha, o pai tá no banco da frente, indo para a igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja, reclamando do ministério. Nem percebe que ele está acabando de colocar em risco o futuro das crianças, né? Essa fala é muito importante para você que está aí acompanhando esse bate-papo com o nosso querido amigo aqui, o pastor Rafael Pereira, esse jovem obreiro, compartilhando um pouco da sua experiência de vida e do seu testemunho de casa, né? O papaizinho dele e a mamãe tomando todo o cuidado para preservar a fé e a esperança no Deus que supre, né? E supriu na sua vida, supriu na vida dos seus pais também. Hoje nós vivemos um novo momento. Meu pai hoje congrega ali comigo, é o vice-presidente da igreja, pastoreia o setor do São Cristóvão ali. É um homem de Deus que eu tenho como um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de pastor, um exemplo de homem. Meu pai, ele sempre foi na minha frente,
da minha mãe, da minha irmã, o que ele é na igreja. Nunca vi dubiedade de caráter no meu pai. O que ele é em casa, ele é na rua, ele é na igreja. E isso facilitou muito eu ter alguém como uma referência para dizer eu quero ser pastor como. Então, hoje nós temos grandes referências. Um dia me perguntaram, num podcast mesmo, lá em Curitiba, me perguntaram quem são suas referências de pastores e pregadores. E eu cresci, nunca tive acesso a pregador, os que são renomados, né, os que estão em evidência. Em todos os períodos da minha vida, desde a infância até aqui, nunca acompanhei muito a mídia evangélica para poder ter ideia de quem são os pregadores. Então, o meu pregador favorito era o meu pai, o meu pastor favorito era o meu pai. E ele nunca me decepcionou nisso. Nunca olhei e disse, poxa, ser pastor é ser isso? Ou pregar é ser isso? Então, nunca tive isso. Sempre tive alguém do meu lado ali que me deixa muito bem amparado como referencial. Muito bom. Como é que é o nome do seu paizinho mesmo? Pastor João Pereira. Um abraço para ele aí, Pastor João. Esperamos um dia poder tê-lo aqui para a gente também ouvir e aprender um pouco da sua experiência com esse Deus maravilhoso. Pastor Rafael, na sua adolescência, quando foi o dia que o senhor teve um encontro real com Deus, aquela experiência que o senhor sentiu Deus falar contigo de alguma forma, que o senhor falou assim, opa, aqui Deus tem um propósito com a minha vida. Eu estava num retiro espiritual, lá em Serra Negra, numa quadra de esporte. Era o retiro da igreja. Eu estava numa fase de rebeldia, porque o meu pai olhava para mim e desde a minha infância ele olhava e enxergava em mim um obreiro. Só que eu fiquei um pouco traumatizado na infância por tudo que nós enfrentamos. Eu disse, eu quero ser crente, tudo, mas não quero ser um missionário para não sofrer o que os meus pais sofreram e nos fizeram sofrer também, né? Mas eu estava no culto, eu tocava, estava lá com os jovens tocando, e de repente um pregador estava pregando, ele virou para trás e disse para mim assim, moço, você acha que você vai ficar só tocando a sua guitarra? Aí você pode aposentar a tua guitarra. Eu te chamo hoje para o ministério e te chamo para as nações. Aí eu com meus amigos tiramos sarro dele, depois ficamos fazendo piadinha dele. Então ele nem sabe que nem gosto disso, ainda mais falar isso para mim. Nem gosto disso e tal. Fui para casa, passou umas 3 semanas. O meu pai passou pelo meu quarto num domingo à tarde, umas 4 horas da tarde. Tinha 14 anos. Aí meu pai virou para mim e disse assim, filho, por que você não dá uma palavra hoje rapidinho? É culto dos jovens. Não estou pensando em ninguém, rapaz, para falar lá. Só que ele sabia que eu não gostava, eu fugia de tudo isso, nem fazia ao contrário para ele, para desmotivar ele nesse sentido. E ele falou que lá, daí, sem pensar, eu falei, tá bom. Quando eu falei, tá bom, na hora que ele saiu, eu falei, meu Deus, o que é que eu acabei de falar? Aí peguei a Bíblia, comecei a fuçar um texto, olhando. E aí, naquele dia, eu falei alguns minutos no culto sobre Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E aí eu comecei a pensar 3 posições que o homem precisa ficar de pé. É deitado, sentado e dormindo. Eu falei, se essas 3 posições você tiver, a ordem de Deus é levanta-te. Terminei de falar, fez o apelo, a igreja foi para frente, a presença de Deus caiu. Aquilo lá me deu algo tão lindo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda é isso aqui. Aquele momento mexeu muito comigo. Eu disse, eu acho que é para isso que eu existo, esse é o propósito de vida. E daquele dia em diante eu mergulhei no ministério, nunca mais parei. Desde os meus 14 anos eu prego. 14 anos, músico até então, só toca contrabaixo ou guitarra? Contrabaixo, guitarra e bateria. É uma banda praticamente, uma pequena banda ali. E gostava da música, mas aí tocando na igreja, imagino eu, convivendo nesse ambiente, a palavra sempre sendo ali o eco desse seu cenário ministerial, né? E aí o senhor, quando prega, entende que Deus tem um propósito contigo. E eu usava as revistas da CJDB, que era qual que é aquela? É a Ceifeiros em Chamas, não é? Nós temos uma revistinha que fala dos missionários e tem sempre uma mensagem no final, não é? Se for o jornal, sim. É o jornal. O jornal Ceifeiros em Chamas. Então aí eu pegava aquele jornal aqui na reunião e eu tinha um programa na rádio. Meu pai colocou para fazer um programa na rádio da igreja. A igreja tinha uma rádio chamada Rádio Carisma. Olha. 105.5. E eu fazia esse programa, Rompendo em Fé. Muito bem. E aí, como na época não tinha internet, tinha nada, era rádio. Então eles não viam o que eu estava fazendo. Mas eu pregava aquele sermão que estava escrito
Aí falava, meu Deus, mas esse menino prega muito, mas eu não pregava, né? E o senhor estava ali com uma base, né? Mas estava treinando, né, pastor? Estava treinando. Hoje o jornal Ceifeiros em Chamas, ele sofreu uma adaptação. É o jornal AD Belém São Paulo, que é distribuído aqui na nossa igreja, preparado aqui. E tem, sim, algum espaço ali que fala sobre missão. Hoje ele mostra mais os trabalhos da igreja, mas continua tendo uma atenção ali para a parte missionária, e a gente percebe ali o fruto desse trabalho que chegava na sua mão e era o seu roteiro do programa de rádio. O roteiro do programa. Eu usava eles, aquelas mensagens que tinham lá, acho que era 3 ou 4, aí eu usava elas, cada dia eu falava um pouquinho, no outro mês corria para cá para pegar ela de novo. Muito bem, muito bem. Aí o senhor começa a pregar, começa a ajudar ali o seu pai agora em outra área. Sim. E como é que a sua vida começou a se encaminhar desse momento em diante que o senhor entende que Deus te chamou? Deus usou alguém para te dar um impacto ali e fazer o Rafael, o jovem Rafael, entender que havia um propósito divino para isso. O senhor teve uma experiência com a palavra, já começa a ajudar na igreja, mas o pastor Rafael ainda não existia, né? Não. E surgiu assim também, novamente, sem eu querer, sem ser um propósito. Eu gostei de ensinar. Quando aquele dia eu falei e eu olhava para o rosto das pessoas, eu via elas entendendo o que eu estava falando, aquilo mexeu muito comigo. Falei, poxa, aí eu me coloquei no lugar delas, porque muitas vezes alguns pregadores ministravam e a gente ficava no culto pensando, não entendi o que ele falou. E quando eu consegui entender o texto de uma forma que dava para passar para a igreja, para eles entenderem os textos, naquele dia eu passei a ter essa visão. Então todas as vezes que eu ia ministrar, eu queria que as pessoas focassem e eu ficava observando para ver se elas estavam entendendo o que eu estava falando. Então eu me apaixonei pela área do ensino. Tanto que eu fui cooperador, depois desse período, comecei a ser cooperador com 14 para 15 anos. E fui um bom tempo como cooperador. Ajudava no som, eu sempre gostei de chegar cedo na igreja. Então, não é que eu gostei, é que o meu pai ensinava aos outros e eu ficava observando. Então, eu aprendi que diácono e cooperador tinham que chegar às 6h30, quando o culto começava às 7 horas. Tinha que chegar às 7 horas, quando o culto começava às 7h30, para orar antes da igreja chegar, para que quando a igreja chegasse, a gente já tivesse à disposição para servir a igreja. Então, eu gostava de chegar bem antes para orar, eu já ia, organizava o som, dava uma olhada no banheiro, fazia aquilo ali. E aquilo eu sempre fiz sem ter um cargo. Eu falo que eu era cooperador porque eu cooperava, mas eu nunca fui separado da cooperador, nunca fui. Aí com 17 anos, eu estava num sábado em casa, o pastor Lima, o pastor José Lima, de saudosa memória, que era o presidente do Campo de Amparo, me ligou, pediu para o meu pai me chamar, daí meu pai me chamou e disse, Rafael, amanhã é ceia aqui em Amparo, eu quero que você venha para a ceia. E eu fui para a Santa Ceia. Eu fui de ônibus, porque eu achei que meu pai não ia, meu pai era o pastor do setor de Serra Negra, eu achei que ele não ia naquele dia, peguei o ônibus, fui. Quando eu cheguei lá, o meu pai estava lá. E meu pai olhando para mim assim, estranho, vendo eu sentei. Eu achei que o pastor tinha me chamado para dar uma palavra, alguma coisa, mas não foi. Passou o culto inteiro, na hora da ministração da ceia, aí o pastor olhou e viu eu assentado dele, falou, Rafael, vem aqui. Aí, enquanto eu andava no corredor da igreja, ele disse, hoje Deus levanta esse menino ao santo ministério. E me separou ao presbitério. Aí eu fui direto ao presbitério com 17 anos de idade. Que coisa linda. O senhor lembra o ano? 2003. 2003, dias atrás, né, pastor? Para o senhor deve passar um filme na cabeça, parece que não faz tanto tempo, mas parece que foi ontem, não parece? Parece que foi ontem, eu lembro da cena. E eu dobrei meu joelho, convidou os pastores setoriais, tudo que estavam lá, inclusive meu pai, aí oraram. Meu pai sempre foi muito prudente. Quando eu cheguei, meu pai falou assim, olha, mas você não sobe pro púlpito ainda não, que você é muito menino. Você ajuda aqui no som, ajuda lá e tal. Aí meu pai tinha esse cuidado com a igreja, né? E ainda mais eu sendo solteiro. E quando eu subia no púlpito era quando o pastor Lima ia na igreja lá. O pastor me chegava e disse, cadê o Rafael? Aí meu pai falou, tá ali ajudando no som. Eu disse, não, fala pra ele sentar aqui, eu vim aqui ouvir ele hoje. Aí pedia pra eu pregar. E aí foi crescendo, né? Em 2004, aí eu comecei a pastorear a igreja. Pela primeira vez pastoreei. Eu fui pastor solteiro. Pastoreava uma igreja no bairro do São Luís. Que é região de... Serra Negra. Quem está acompanhando a gente e não conhece, Serra Negra é uma região
muito bonita, é turística, né? Aqui em São Paulo, vale a pena o passeio, mais ou menos 1h30, máximo 2 horas de São Paulo, né? E Serra Negra fica ali vizinho a Águas de Lindóia e também vizinho a sul de Minas. Monte Sião. Né? Monte Sião, aquele pedaço. Então o senhor está falando dessa região aí do famoso Circuito das Águas, né? E ali que eu cresci, tanto em Amparo, Campinas, né? Em questão de igreja. São Luís é o bairro que o senhor dirigiu a primeira igreja? A primeira igreja foi no bairro São Luís. E aí depois, pastor... Era difícil dirigir igreja sendo solteiro? Ou a primeira igreja que o senhor pegou ali de desafio, que o senhor falou, poxa, esse negócio aqui não é tão simples quanto parece? Eu não sei se eu era muito inocente, ou se eu não percebi, ou não olhei para o outro lado, mas a igreja ali sempre me abraçou, irmão Valentim, a sua esposa, que era... Na verdade, ali era uma garagem da casa do irmão Valentim, começou um ponto de pregação, mas os obreiros do púlpito não queriam ir na época, por ser um trabalho de uma garagem, nós não vamos. E aí o meu pai falou para mim, olha, antes de nós fechar o ponto de pregação, você não quer ir lá? Eu falei, não, eu vou. E aí virou uma congregação depois que eu fui para lá. Aí se tornou uma congregação, que foi aumentando o número de pessoas, tinha umas 13, 14 pessoas, depois passou a ter umas 25, 30 pessoas, aí foi melhorando. Aí meu pai disse para mim, agora já formou uma igreja lá, agora deixa eu colocar um pastor lá. Aí colocou um pastor lá. Essa foi a primeira, o São Luís. Aí depois, em 2004, o pastor Lima me chamou para eu ir auxiliar o pastor Josmar no setor em Pouso Alegre, que hoje eu sou o presidente lá, mas antes era o setor ligado a Amparo. Aí eu acompanhei o pastor Josmar lá. E ali começou mesmo, de fato, o meu ministério fora da cidade, né? Já como enviado, como obreiro, e foi até chegar aqui. No sul de Minas, ali, nessa cidade por isso que eu falo mineiro. Pega, né, pastor? Mineirês é porque eu passei mais tempo em Minas do que em São Paulo. E tem muita diferença desse convívio dessa pequena cidade ali onde o senhor nasceu para esse sul de Minas, que é tão próximo, mas a cultura de São Paulo é um pouco diferente da cultura de Minas, né? O senhor sente isso? Rapaz, eu acho que Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia é mineira, rapaz, só tá no mapa errado. Né? Ah, entendi. É o mesmo jeito. Tem o cafezinho, tem o queijinho, igual, é logo ali, não é? Você anda e não chega nunca? Tudo assim, Até o sotaque é meio parecido. Muito bem. E quando é que entra a irmã Fernanda na sua vida? Em 2012. 2012. Na verdade, então... eu conheci ela em 2009, cantando e eu pregando. E aí em 2011, 2012 a gente ficou mais perto. E em 2012 a gente começou a namorar. Fernanda, eu conheci ela, eu estava pregando num retiro e ela cantando. E aí lá em Jaguariúna, São Paulo. E aí acabou o culto, fomos embora. Depois o pastor Rubens nos chamou de novo para pregar no mesmo local, cantar na mesma igreja. E aí a Fernanda é cantora, ela tem 4 CDs gravados. E aí a gente criou uma proximidade, porque ela foi trocar o CD comigo na época do DVD, CD ainda. Ela me deu um CD dela. Rapaz, e eu tava numa época de prova, aquela época mais ruim. Um DVD era R$10. Falei, meu Deus, vou ter que dar meu DVD para ela. Vai fazer falta, né? Vai embora meu 10 lá. Então... Foi R$10, mas tem investido. É isso que eu ia falar, investimento, né? Aí casamos aí no final de 2012 e depois de algum tempo veio a Alice, o João Francisco. Fernanda, nós casamos e ficamos só um período morando em Serra Negra, né? Ficamos morando em Serra Negra por 4 meses, aí já fomos para Pouso Alegre. No final de 2013 para 2014. Nós viemos para Pouso Alegre e estamos lá até hoje. Muito bem, muito bem. Você está acompanhando aqui um bate-papo com o meu querido amigo, pastor Rafael Pereira. Ele é pastor presidente ali na Assembleia de Deus em Pouso Alegre, sul de Minas, pertinho aqui de São Paulo. Pastor Rafael é muito conhecido nas redes sociais, aqui em São Paulo especialmente, por conta do ministério que Deus colocou em suas mãos, além de pastorear também, de ministrar, né? Eu já vi ele ministrando aqui mensagens marcantes na nossa sede e eu tenho certeza de que você que está nos acompanhando já deve ter ouvido ou visto o pastor Rafael pregando em algum lugar. Então, se você quiser conhecer mais sobre o ministério desse servo de Deus, continue com a gente, porque daqui a pouco eu peço para o senhor deixar as redes e também mais informações aí sobre o trabalho que Deus tem colocado na sua mão. Aliás,
Falamos do Rafael, filho de pastor, músico, que encontrou Deus de uma forma especial, que foi chamado ao ministério de um jeito surpreendente, que casou, se tornou pastor auxiliar. Mas e o pregador, Rafael? Porque o senhor hoje, graças ao bom Deus por isso, tem aí uma agenda, viaja a alguns países, o Brasil, pregando a palavra de Deus. Não é fácil, não deve ser fácil conciliar isso tudo, né? Mas quando é que surgiu o Rafael pregador? Até hoje não surgiu. Ah, que isso, pastor. Eu nunca parei para pensar assim. Eu só fui. É um que me convidou ali, fui lá, dei uma palavra, outro convidou lá e fui pregando. Eu acho que pregar para mim é por paixão, igual eu disse lá atrás. Eu sempre fui apaixonado em ver as pessoas olhando e entendendo a palavra de Deus enquanto eu falo. Para mim, a maior frustração é eu pregar, acabar a mensagem e eu olhar e ver que aquele grupo de irmãos não conseguiram compreender o que eu quis passar da palavra de Deus. Então, é mais por paixão de pregar do que por uma questão de agenda. Eu nunca foquei em agenda. E eu admiro e acho lindo, tenho muitos amigos pastores, pregadores, e eu queria ser igual a eles, queria parecer com eles. Não vou mentir que por algum momento eu até tentei me adaptar a esse tipo de molde, falar, não, vou ser um pregador agora, quero chegar até, quero cumprimentar os irmãos. Eu tentei, mas não consegui. Eu não consegui e eu acho que é pura graça. Eu acho que se tirar a graça de mim, no outro dia eu tô Rafael normal, sem mais nada. Vai tocar guitarra. E olha lá ainda, porque é a graça, não tem explicação. Eu me considero alguém como um pregador mediano, alguém que fala o básico, que ensina o básico, que prega o básico, mas os lugares que Deus já me levou, deixa bem claro que é graça, pelo conteúdo que eu tenho, pela forma que eu ministro, pelo jeito que eu falo, de onde eu vim, como eu sou e estar aonde eu estou e passar por onde eu passei, é a graça de Deus e todo dia eu sei disso. Não sou, como posso falar, não sou inocente em relação à questão de, não, é porque eu sou bom, tal. Não sou bobo a tal ponto, porque eu sei, eu tenho plena convicção que é a graça de Deus. E eu tenho tanto medo de perder ela, porque eu sei que o dia que eu perder, eu passo a ser alguém normal, porque não é faculdade teológica, não é... Eu fiz teologia por 12 anos, fiz a faculdade na FAITERJ, no Rio de Janeiro, bacharel, mestrado, outros cursos de capacitação na questão teológica, mas eu entendo que mesmo assim, se não fosse a graça, eu não chegaria onde eu cheguei, não. Tudo foi questão... O pastor Wellington Júnior estava numa tarde, eu cheguei de Cuiabá, estava pregando em a cidade de Tangará da Serra. No domingo à noite, vim para a reunião na segunda, essa reunião de segunda que tem na igreja, aqui em São Paulo. Cheguei atrasado, era 4 horas, porque o voo lá atrasou. Cheguei 4 horas para chegar, 9 horas da manhã, cheguei 4 horas da tarde. Fui beber água, fui no banheiro, saí do banheiro, falei, deixa eu dar uma passada, só dar um oi pro pastor Ivan. Pastor Wellington nem me conhecia direito, o que eu conhecia de vista era o pastor Ivan. Passei e tal. Naquilo que eu estava falando com o pastor Ivan ali, o pastor saiu no antigo Belém. O pastor saiu, deu, pai do senhor, meu amigo, Ivan, vem aqui e tal. Daí entrou. E eu estava terminando um assunto com o Ivan, falei, vou esperar ele voltar para eu só concluir o assunto e ir embora. Na hora que eu estava esperando, daí o Ivan fez, o pastor está pedindo para você entrar aqui, pastor. Eu entrei lá dele, meu amigo, o que você vai fazer agora à noite? Eu falei, agora nada, pastor, estou tranquilo. Ele disse, então prega para nós no último horário da reunião aqui e tal. E foi assim. Então tudo não tem a graça, né? E o Belém hoje, ela é a maior vitrine evangélica, né, para pregador. E mais do que muitos congressos que alguns falam, são congressos de renome, mas o Ministério do Belém hoje, a Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, é a maior vitrine, né? Tanto que eu já tinha pregado em tantos outros congressos e nunca recebi a quantidade de agenda que eu recebi no dia que eu preguei aqui. Terminei de pregar à noite, naquela mesma noite, pelo menos 20 pessoas me pedindo agenda. Daquele dia em diante, uma média de 15 a 20 pedidos de agenda por dia, até hoje. E assim, foi Deus, depois os nossos pastores,
que me deu essa oportunidade e eu nem esperava por ela, né? Glória a Deus por isso, pastor. Então não tem explicação, né? Só aconteceu, foi acontecendo. Né? É o propósito de Deus na vida daquele que serve e daquele que se dedica. A gente percebe o cuidado de Deus em tudo que o senhor conta, mas eu também percebo um amor pelo próximo em todas as ações que o senhor planejou na sua vida. Preocupado em quem está ouvindo a palavra, de entender a palavra, preocupado em chegar mais cedo na igreja para deixar tudo funcionando bem, honrando sempre seu pai, indo ali à igreja, momento de chamado do seu pastor presidente na época, tô indo, né? Muita gente às vezes cria algum tipo de dificuldade, embarreiramento, mas percebo que o senhor sempre foi esse homem dedicado a servir. E esse zelo talvez seja justificativa pelo que o senhor gosta tanto de atuar, trabalhando nas causas sociais também, porque o senhor tem um trabalho forte nessa área, né? Sim, já fizemos bastante trabalho. Foram 17 anos trabalhando na Casa de Recuperação. Nós chamávamos de Casa de Recuperação Carisma. Ali eu aprendi a pregar, porque ali era um desafio diário. Eram muitas pessoas dependentes químicos que estavam em recuperação, que estavam ali ou porque a mulher ameaçou separar, se não parasse, ou a justiça disse que ou ficaria ali 6 meses ou ia para cadeia, ou estava devendo para algum traficante e tinha que se esconder, menos porque queria se recuperar. E eu tinha um prazo de 6 meses para ganhar o coração deles para Jesus. E muitos deles hoje, foram 400 famílias atendidas. E desses daí, muitos hoje são pastores que pastoreiam igrejas, são pregadores que estão aí no Brasil, obreiros, pai de família, e tudo através desse trabalho da Casa de Recuperação. E eu tinha ali 1 hora todo dia de manhã para ministrar para eles. E ali é onde a gente ia vendo, às vezes chegava lá, cruzava o braço com a cara fechada, mas chegava o segundo mês, a gente pregando, daqui a pouco já as lágrimas desciam, passava um tempinho, já ia para o batismo, saíam de lá prontos, não só para a vida social, né? Não só a ressocialização, mas também voltavam já para o âmbito familiar, e muitos deles viraram e se tornaram obreiros na casa de Deus. Muito bem, muito bem. Pastor Rafael Pereira batendo um papo com a gente aqui hoje no programa Confradesp em Revista. Obrigado você que está aí acompanhando. Se você quiser deixar seu comentário aqui no YouTube ou se quiser mandar sua mensagem aqui através do WhatsApp da rádio ADFM, fique à vontade. O WhatsApp é o 11 2081 0475. Pastor, o senhor está vivendo aí ainda aquele clima de festa, né? Porque a igreja celebrou 30 anos ali em Monte Alegre? Sim, em Pouso Alegre. Pouso Alegre. A igreja Muita gente deve confundir com Monte Alegre, não? Monte Alegre é do lado de Serra Negra. Então, Pouso Alegre, 30 anos. 30 anos. Quem fundou a igreja ali foi o pastor Lima, em 1996. Ali o pastor Lima, o pastor Oswaldo, o pastor João Pereira, o pastor João Rocha, foram os que começaram ali a primeira conversa para que fosse instaurada a igreja do Ministério do Belém em Pouso Alegre. Nesses 30 anos, meu pai pastoreou ali, outros pastores passaram por ali, eu tive o privilégio também de passar por ali como pastor, e meu tio, o pastor Leiva, passou por ali, e agora eu fui presenteado por Deus e pelos nossos pastores, o pastor José Wellington, o pastor Wellington Costa Júnior, em ser o pastor presidente no período dos 30 anos da igreja em Pouso Alegre. É uma benção. Estamos vivendo um tempo novo da igreja ali. Esses dias foram maravilhosos, tivemos bastante cantores ali, pregadores, tivemos ali a Eliane Oliveira, Nani Azevedo, Cleito Queiroz, bastante gente esteve ali com a gente e foi uma benção. Deus fez coisa linda e eu fiz questão de convidar todos os pastores que passaram por Pouso Alegre, foram quase 20 pastores que passaram por ali, para nós homenagear a cada um deles e pedir para que eles orassem pela igreja, profetizando bênção sobre a igreja. E alguns não podem estar, outros não estiveram porque já partiram para a eternidade, mas 12 desses 20 estiveram ali. Foi um momento de comoção, de lágrimas, foi um momento de alegria, de boas memórias e também de um momento profético para a igreja, esses homens orando, abençoando a igreja. Não tem explicação que nós vivemos nesses dias lá, não. Legal. Olha, se você está nos acompanhando e quiser conhecer um pouco a respeito ali da realidade da igreja em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde o nosso pastor Rafael é o pastor presidente, conta pra gente aí, pastor.
o endereço, as redes sociais. O senhor falou que são cerca de 20 igrejas? São 26 congregações hoje. E são 9 cidades. Dentro de Pouso Alegre, nosso templo central está ali na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, número 467. Ali o Instagram da igreja é AD Belém Templo Central, ou tem o ADB Templo Central. E nós estamos lá. Quiser conhecer a igreja, é só correr lá. Você está devendo uma visita para nós, né? Tem que ir lá. O café é bom lá, né, pastor? Lá é bom, rapaz. Eu não sei como que é vocês aqui, mas lá o café nosso lá não tem nem açúcar para não estragar o Não sabor. precisa, né? Não precisa. O sabor não é o doce que deixa ele gostoso, Não, né? mas tem um grupo aqui desse lado ali que tá fazendo cara feia, que quer café com açúcar. Então, aí as alas estão divididas, né? Mas a gente sabe que dizem que o bom apreciador de café não pode adoçar para entender ali toda a experiência daquele grão. Eu não sei se é isso, mas já ouvi essa história. Não, lá não pode mesmo, não. Eu entendo pouco de café. Meu pai é especialista. Eu só tomo só. E tá tudo bem, né? E puro. Somando o seu tempo de experiência de ministério, hoje, qual o tempo de carreira aí do pastor Rafael? Hoje eu completei 22 anos de ministério pastoral, né? Pastoreando 22 anos. Que eu estou pastoreando a igreja. Agora, como pregador, é desde os 14 anos, aí já não dá para Tem um pouquinho mais. fazer o cálculo. É. Mas estou há bastante tempo trabalhando na obra de Deus já. Nesse tempo, o que mudou, pastor? Ser pastor na época do seu pai ou na sua época de início para hoje? Mais de 20 anos de ministério, atuando em cidades ali do interior de São Paulo e viajando pelo Brasil e outros países que o senhor observa, que o senhor percebe. A experiência com seus companheiros também devem ser muitas, né? O que mudou na vida do pastor no seu período aí pastoral? Na verdade, eu sou um pastor jovem, mas com uma mentalidade muito antiga. Eu sou bem retrógrado em alguns aspectos. Então, eu amo estar perto de pastores mais velhos e continuar aprendendo. Então, cada momento que eu passo com pastores que são mais velhos que eu sou como uma esponja. Eu fico absorvendo ali tudo que dá para aprender, tudo que dá para receber da parte deles. E o que eu percebo hoje de uma mudança assim, que isso causa um pouco de desconforto, quem sabe até uma tristeza, é porque essa juventude que chegou agora, elas não respeitam muito os mais velhos. Às vezes por uma questão intelectual, por uma capacidade de entendimento, eles pensam que por ter mais acesso à informação, que por saber manusear melhor a tecnologia, por ter maior conhecimento, muitas vezes eles se sentem melhores que essa geração passada, quando na verdade hoje a gente sabe tudo, pratica muito pouco. Eles sabiam muito pouco e praticavam tudo do pouco que sabiam. Então, não sabiam muito, mas o que eles sabiam, eles praticavam na integralidade. Hoje, a nossa geração sabe muito, mas pratica muito pouco do muito que eles sabem. Muito bem. Ensinamento importante aqui que a gente está ouvindo com o pastor Rafael, esse jovem pregador que tem bastante experiência e vontade de compartilhar aquilo que aprendeu. Um conselho para um jovem pregador ou um jovem obreiro que está ali olhando para o ministério, entendendo que Deus tem algo na sua vida, mas não sabe que rumo seguir. Deus te deu a rota, né? Te colocou no caminho. Que conselho o senhor dá para esse jovem obreiro que quer servir a Deus de um jeito diferente? Abandone a urgência, abandone a inconstância, abandona a radicalidade do ser agora, que é o que mais tem prejudicado a nossa geração. É pessoas que começam hoje, se inspirando às vezes na sua vida ministerial, na nossa vida ministerial, mas eles querem ser hoje o que nós somos hoje, mas começando hoje. E muitos não respeitam e nem param para observar a história que foi feita para chegar até onde nós chegamos. Então, eles querem viver o nosso momento sem passar pelo nosso processo. O desejo do meu coração é que eles tenham paciência, é que eles sejam constantes, como diz 1 Coríntios 15 e 58, que não recuem, porque o ministério ele acontece de repente, mas esse de repente não é agora, o de repente não é do agora, o de repente é de que pode ser a qualquer momento, mas nunca é rápido, nunca eu aceito a Jesus hoje, amanhã eu vejo lá na internet, lá, conferencista, eu falo, meu Deus, não é assim, né?
quantas renúncias nós tivemos que passar, quantas lutas passamos, mas nunca perdemos o foco, o objetivo. E que, na verdade, é tudo consequência, ministério. A pessoa, quando ela só é cooperadora, ela tem vergonha de colocar cooperador fulano de tal. Ela só é diácono, ele não coloca. Ele só espera para colocar na rede social quando ele é evangelista ou pastor. Mas antes disso, porque parece que para ele é vergonhoso. E ministério não é vergonha. Quando Paulo disse para Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, tanto no capítulo 1 quanto na segunda carta, no capítulo 1 disse assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo naquela época não era um título famoso, né? Era algo que era desprezado por muito, porque era uma igreja que estava nascendo, que era chamada até de seita, né? Os do caminho. Então não era um título que favorecia, era desmerecido o título, mas ele estava olhando, independente do jeito que vocês destratam ou não, ele poderia ter dito assim: Paulo fariseu, Paulo judeu da tribo de Benjamim, Paulo cidadão romano, mas ele disse Paulo apóstolo, independente do que era, ele tinha orgulho de ser quem ele era na obra de Deus. Então, independente do que ele seja, qual a função que você esteja, pratica isso com amor, com dedicação, e as coisas de Deus vão acontecendo naturalmente, sem você perceber. Quando se der conta, já aconteceu, você já é. Amém. Que bonito. Você já é, porque Deus trabalha para que aquilo aconteça no tempo certo. É isso, né, pastor? Certo. É isso aí. Muito bem. Um erro que o pastor Rafael possa ter cometido na sua caminhada ministerial, que o senhor possa aconselhar alguém a, isso aqui, se você puder evitar, vai te dar dor de cabeça. É a euforia. Eu sempre fui muito afoito. Não sei se faz parte da personalidade ou se foi uma questão ali da adolescência, juventude. Como eu fui obreiro muito novo, então eu era muito eufórico, afobado, e às vezes eu passava por cima por querer fazer, por querer ver acontecer. Às vezes tinha coisas que eu fazia sem ser pedido, sem ser mandado, e muitas delas deu errado, trouxe consequências ruins demais para a minha vida, para o meu ministério, que se fosse hoje eu pudesse falar, não seja eufórico, não seja afobado, não seja precipitado. E a precipitação é uma coisa ruim, porque a precipitação ela se originaliza na dúvida, né? Todas as vezes que a gente tem dúvida e quer agir com dúvida, a gente vai gerar precipitação. E eu, na dúvida, me precipitava. Então, se tem dúvida, não faz. Se tem dúvida, fica quieto, aguarda. E eu errei muito, porque na dúvida eu me precipitava, eu agia. Na dúvida eu não parava e esperava ouvir alguma coisa de Deus, eu era impulsivo. E isso só depois de uns 10 anos é que eu fui administrando e trouxe muito benefício para a minha vida. Hoje eu aprendi a agir só depois que eu tiver certeza de algo. Muito bem, muito bem. O último papo que eu quero ter com o senhor, a última pergunta, é que o senhor converse aqui com esses nossos amigos que nos acompanham. Quem está acompanhando o Confradesp em Revista sabe muito bem o valor e o papel que tem a nossa Confradesp e como ela atua, como ela está presente aqui no nosso grande estado de São Paulo. Então eu quero que o senhor fale um pouquinho, mande um abraço para esses líderes e como é que é conviver com esses pastores do interior. O senhor falou um pouquinho da convivência com o nosso presidente, o nosso vice-presidente também. Acredito que muito do que Deus colocou nas suas mãos, como o senhor já disse, se baseou na referência que o senhor tem aqui hoje, né? O pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor Wellington Júnior também, mas esses companheiros também compartilharam muito com a sua caminhada, né? Sim, na verdade, é como eu te disse, eu sempre respeitei os mais velhos. Eu sempre tive perto deles para aprender e nunca para questionar ou ditar o que eu acho que deveria ser. Então, a maioria dos pastores hoje do interior, a maioria dos pastores do Ministério do Belém, eu gosto do carinho deles, da atenção deles, porque todas as vezes que eu procuro eles, ou é para pedir um conselho, ou é para aprender alguma coisa, ou eu estou ali sempre como um aluno, nunca como alguém que quer ser uma pedra de tropeço. Então, eu sou muito feliz com o Ministério do Belém hoje, sou muito feliz com os nossos pastores. O pastor sempre me trouxe para a terra, às vezes eu estava voando, ele puxava eu de volta para a terra. Um dia eu cheguei feliz quando nós conseguimos
unificação dos campos ali em Pouso Alegre e que deu tudo certo. Chegamos felizes, eu e o pastor Paulo Freire, para conversar com ele. E depois que nós terminamos de contar tudo como foi, como Deus abençoou, como deu tudo certo, daí ele falou para mim assim: meu filho, mas melhor é o fim das coisas do que o início dela. Então agora você está feliz, mas eu quero ver o fim. Quando chegar lá no fim, você volta para nós conversar de novo. Aí nós vamos saber se deu certo mesmo ou não. E em 2015, eu estava com ele, e quando nós estávamos fazendo o campo ali em Pouso Alegre, Serra Negra, na época, ele disse para mim: só vou te pedir 3 coisas, e eu quero que você faça isso por mim. Primeiro, honre o nome de Deus, honre a igreja e honre o meu nome, porque esses 3 nomes eu nunca deixei sujar. E ele disse: fuja de 3 barras: barra de ouro, barra do orgulho e barra da saia. Muito bem. Ele falou: e você vai ser bem sucedido. E o pastor Wellington Júnior é um amigo, é um pai que Deus me deu, que pelo menos uma vez no mês a gente está sempre conversando por ligação, ou eu vou lá, ou a gente se encontra em algum lugar, e ele sempre me orienta, me ajuda. Então eu sou cercado de amigos, sou cercado de pastores assim que, se eu cheguei aonde eu cheguei, eu devo nesses últimos 10 anos aos nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Wellington Costa Júnior, aos pastores do interior, fazendo menção aqui do pastor Paulo Freire, que ele ali no interior tem feito um papel de unidade, de comunhão com esses pastores junto da gente. Então, hoje não tenho palavras para agradecer o Ministério do Belém, a convenção e os pastores. Eu não sei se eles gostam de mim, mas eu amo todos eles, tenho eles numa autoestima. Com certeza gostam, confiam e louvam a Deus por sua vida e também a vida da sua família. Bom, tá acabando o papo, mas eu gostaria de ficar com o senhor a tarde inteira aqui ouvindo, ou a manhã inteira ouvindo aqui as suas histórias, o seu testemunho. É um prazer ter recebido aqui o pastor Rafael Pereira, dessa cidade maravilhosa que vale a pena a visita, a cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, um servo de Deus do Belém que está ali servindo a Deus em terras mineiras, né? Como ele disse, é vizinho de São Paulo, mas é mais mineiro que tudo, né? Mais mineiro que tudo, né? Mas ali é uma região, ali o Belém tem vários campos ali na região, porque foi fundado pelo Ministério do Belém, ali era a extensão, né? Cidades que estavam na divisa do estado de São Paulo, acabou sendo congregação, e hoje a maioria delas estão se tornando campo. E por isso que a Confradesp está ali naquela região ali. Tá ótimo. Pastor, aquela câmera ali é sua. Fique à vontade para deixar suas considerações a quem nos acompanhou. E obrigado por estar com a gente. Foi muito bom poder ouvir o seu testemunho. Vou guardar no coração cada palavra aqui, assim como os nossos irmãos, né? Vão guardar cada ensinamento. Que Deus continue te abençoando e evite fritura, que esse infarto aí não pode visitar o senhor jamais, hein? Tá amarrado, como diz o pentecostal. Fica à vontade, pastor. Evangelista Márcio Melo, muito obrigado, viu, pelo convite, pelo carinho em nome dos nossos pastores. E agradecer você aí ter paciência de nos ouvir até agora, de nos assistir, nos acompanhar. Também quero aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos aqui em Pouso Alegre, que têm servido a Deus ao meu lado e que são o maior presente que Deus me deu nesses últimos anos como igreja. Alguns diziam que Pouso Alegre era uma cidade que matava profeta. Ouvimos isso de muitos pastores que por ali passaram. Mas eu tenho vivido uma outra realidade ali até agora. Ao contrário, vocês têm me dado vida e vida em abundância. Vocês fazem os meus dias mais felizes, mais alegres, faz o meu pastorado ser satisfatório. Eu me sinto muito honrado em ter vocês ao meu lado. Agradecer a diretoria na pessoa do meu pai e todos os obreiros que servem ao meu lado aí. Pouso Alegre tem sido um canal de bênção para a minha vida e para muitos que ali vão. Também louvar a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado, e você que irá assistir ainda depois, que vai deixar salvo lá, não vai? Então eu quero pedir perdão se algum dia eu passei na tua igreja para pregar a palavra de Deus e quem sabe falei algo que te entristeceu durante a ministração ou me comportei de um jeito que você não gostou. Às vezes pregador não está sempre no seu dia bom, e como eu não sou pregador, eu prego, mas ainda não vesti essa camisa do pregador. Às vezes, quem sabe, posso ter te entristecido. Fica aqui meu pedido de perdão e peço oração aos irmãos, porque ainda um pastor jovem, num grande projeto, numa grande incumbência, a gente sente o peso da responsabilidade, e o que faz a gente ficar um pouco mais leve é saber que tem uma multidão de irmãos que com muito carinho
oram pela gente. E a última, o pastor Márcio acabou de dizer aqui que eu sofri um infarto, mas eu creio que Jesus me livrou desse infarto, porque, pastor, todo o Brasil e fora do Brasil orou por mim nesse dia. Nunca recebi tanta ligação, tantas mensagens em toda a minha vida, igual eu recebi nesse período de irmãos que estavam orando de todas as partes do Brasil e fora do Brasil. Fica aqui o meu agradecimento. Eu tenho certeza que são as orações dos irmãos que me manteve vivo e que fez eu chegar até aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Eu fui um desses que mandou mensagem e ligou também. Eu lembro. Tá preocupadíssimo. E que bom quando o senhor já estava ali estabilizado e tudo bem, só se cuidando. Eu queria chegar em casa hoje, então eu vou, para eu não esquecer. Amor, Fernanda, te amo. Muito obrigado por estar ao meu lado sempre, por lutar comigo sempre. Um beijo na Alice e no João Francisco. Agora eu já posso ir embora. Agora tá liberado, né? Tá tudo certo. Já tem onde dormir hoje. Já tá tranquilo agora. Tá ótimo. Pastor, obrigado por apertar sua mão Deus aqui. Deus abençoe. Satisfação imensa te receber. Casa aberta. Espero te receber aqui muito em breve. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou aqui no Confradesp em Revista, recebendo esse querido amigo, pastor Rafael Pereira, e que muito em breve estará com a gente contando um pouco mais do que Deus já fez na sua vida, tá bom? Até a próxima edição, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus te abençoe.